Bom, tudo bem com você? Já conversamos aí. Hoje nós estamos entrando na unidade 2, né? Vamos ver as rochas ígneas, né? E as rochas metamórficas. Nós já vimos o que é uma rocha ígnea, né? Que é aquela que é oriunda do magma, né? Quando a rocha é oriunda do magma e ela sofre o processo de resfriamento e cristalização, dentro da Terra, a gente chama ela de intrusiva ou plutônica. Né? Rocha ígnea, né? Quando o magma sobe para a crosta terrestre através do vulcanismo, e o magma se torna lava, né? Quando o magma sobe pelo vulcanismo e atinge a crosta terrestre, ele se denomina lava. E essa lava, ao se resfriar e se cristalizar, surgem as rochas extrusivas, que é uma rocha ígnea extrusiva. O nome plutônico, aqui, rocha plutônica, é porque ela é feita dentro da Terra. Como Plutão é longe, um planeta longe da Terra, nós denominamos também a rocha, que é feito no interior da Terra, lá no meio também de rocha plutônica. E nós vamos ver também as rochas metamórficas, que através de processos físicos e químicos, das rochas ígneas, ela sofre uma transformação na sua estrutura cristalina, né? E passam a chamar de rochas metamórficas. Quem pode se transformar também em rocha metamórfica são as rochas sedimentares. As rochas sedimentares, que nós vamos ver na seção 2.2, se elas sofrerem processos de alta pressão, alta temperatura e na presença de fluidos como a água, engenheiro, ela também se transforma em uma rocha metamórfica. Olha, se conseguiu já pegar o que eu falei, meu, eu já estou feliz. Estou feliz. Então, seção ponto 2, rochas ígneas, né? Rochas ígneas metamórficas. Desculpa, pessoal. Aqui tem uma situação, ó. Uma situação, ó, as rochas, as rochas ligadas à dinâmica interna da Terra,
Elas se referem às rochas que se ligam à dinâmica interna da Terra, são as rochas são justamente as rochas ígneas e as metamórficas. As duas rochas, ígneas e metamórficas, são ligadas à dinâmica interna da Terra. Beleza? A dinâmica interna da Terra é o magma, né? Aquele processo de fusão da rocha, cristaliza, solidifica, o aquecimento faz ela virar magma de novo, daí ela faz erupção pelo vulcanismo e sai na crosta terrestre, cristaliza e aparece. Tudo aqui, pessoal, tudo aqui veio, né? Principalmente as rochas ígneas e metamórficas, formaram da atividade dinâmica interna da Terra. Rochas ígneas plutônicas ou intrusivas são as rochas que se formam em subsuperfície, ou seja, em profundidade. Foi o que eu já falei, né? As rochas ígneas plutônicas ou intrusivas são as rochas que se formam em profundidade. E o vulcanismo é o fenômeno que origina as rochas vulcânicas ou extrusivas. Também já falamos. Estou insistindo, não se irritem. É para fixar. Então, os tipos de metamorfismo é o processo responsável pela transformação das rochas pré-existentes. Que tipo? Metamorfismo é mudança na forma. No caso de rochas, mudança nos cristais, na sua estrutura, na sua textura. A pressão, a temperatura e a presença de fluidos, na maior parte do tempo, as águas. Vamos ver também os aspectos mineralógicos e texturais e estruturais das rochas metamórficas. Né? Então, nós vamos estudar as rochas ígneas, que podem ser intrusivas ou extrusivas. A extrusivas vem pelo vulcanismo. E as rochas metamórficas, que são formadas por processos de transformação na sua estrutura pela pressão, temperatura e presença de fluidos, que pode ser a água, no nosso caso. Está difícil aqui trocar a cor da caneta. Rochas, né, relacionadas à dinâmica endógena do planeta. Vamos dar ênfase especialmente às rochas plutônicas ou intrusivas, que são, e também as rochas ígneas vulcânicas ou extrusivas, e as rochas. Repetiu novamente aqui. Tá? Tá passando direito aí, pessoal? Verônica, Denise, Débora. Sim, dá para entender. E tá, a minha caneta está aparecendo bem? Tá sim. Ah, tá bom. Então eu pus uma explicação do que seria endógeno aqui, engenheiro.
Endeógeno é o termo muito utilizado em geologia para referir-se aos processos que ocorrem no interior do planeta, tais como a formação do magma, metamorfismo e assim por diante. As rochas ígneas se dividem em dois tipos: aquelas que se formam em profundidade na crosta, que são chamadas rochas plutônicas ou intrusivas. Again, as rochas ígneas, apesar de possuírem como fonte principal o magma, né? Aquelas, né, que que se formam pela solidificação em superfície, são as ígneas vulcânicas ou extrusivas. Aquelas duas que eu falei, a intrusiva e a extrusiva. A extrusiva vem da atividade vulcânica. Em ambos os casos, né, pessoal? Em ambos os casos, o material que dá origem à rocha é o magma, um material rochoso em fusão, que se origina na profundidade, na crosta ou no manto terrestre. Né? Então, o magma é uma rocha derretida, traduzindo, né? Que está em fusão. Então, ele pode conter esse magma, né? O magma. Ele pode conter, dependendo da temperatura e pressão, proporções variáveis de elementos voláteis, como gases, minerais já cristalizados, ou até mesmo pedaços de rocha, né? E esses pedaços de rocha, na geologia, a gente chama de xenólito. Nós vamos ver diversos nomes assim. Não precisa saber decor, tá? Não precisa. Porque até após essa nomenclatura diferenciada, tem uma pequena explicação dele, como tem aqui. Tá? Então vamos em frente. Quando o magma extravasa na superfície, passamos a chamá-lo de lava. Aqui eu quis só dar um complemento para os engenheiros. Um xenólito é um fragmento de rocha, né, que é envolvido por uma rocha maior, né, que é um fragmento de rocha numa rocha maior, durante o endurecimento da rocha maior. Tem uma rocha maior, tem um fragmento de rocha lá dentro. Essa, quando endurece, envolve o fragmento. Por meio de quais processos o magma se origina? Pelo aumento de temperatura, né, interna da Terra, uma diminuição de pressões ou adição de algum elemento químico volátil, né? Essas são as condições que surgem o magma no interior da Terra. Só que, no entanto, normalmente, é a combinação desses fatores que faz que o magma se origine, né? E por diferença de densidade, né? Por diferença de densidade da constituição do magma, né? O que é menos denso sobe. Então, ele sobe pelas fissuras geológicas ou pelo chaminé do vulcão. Nós vamos ver que o vulcão aquele tem um chaminé
aonde extravasa a lava. Ah, eu falo e daí está no slide da frente. Essa ascensão. Opa, não está saindo nada? Essa ascensão ocorre por meio das falhas e fraturas, que são os caminhos preferenciais. Aqui, ó. Dá para ver nesse desenho as falhas e fraturas, né? Porque aqui nós temos uma região em que o magma, uma câmara de magma, né? Nós vamos ver para frente. Ele estaciona aqui, ó. O magma estaciona a uma determinada porção, aqui ele está estacionado aqui, por milhares de anos. E fica alimentando eventos eruptivos aqui. Pessoal, sempre lembrando que quando se fala em tempo geológico, nós estamos falando em milhões ou bilhões de anos, tá? Ah, tá até escrito aqui, ó. No caso, o bolsão de magma dá origem a uma estrutura particular chamada câmara magmática. Fontes do magma. O magma resulta da fusão em altas temperaturas de rochas ígneas, sedimentares e metamórficas. E esta fusão ocorre no interior da crosta da Terra. Vai cair na prova, hein? Eu estou preparando a prova. Aí vamos começar, né, a identificar pela composição química da rocha aonde ela se originou. Magmas, né? Nós estamos falando da origem do magma. Ó. Magmas que se originam pela fusão de rochas da crosta terrestre, são ricos em sílica e contêm uma proporção de alumínio, cálcio, sódio, ferro e magnésio, potássio, entre outros elementos menores. Então, quando o magma ele sofreu o processo de fusão das rochas da crosta, são ricos em sílica principalmente em sílica. E aí você vai entrando na crosta terrestre. E aqueles que vão descendo na sua forma, o manto mais interiormente, contém menos sílica, mas possuem mais ferro e magnésio. Então a sílica diminuiu e aumentou o ferro e o magnésio, conforme o magma vai formando aqui, ele tem sílica, mas interiormente ele tem menos sílica e tem mais ferro e magnésio. E aí o pessoal, né, os engenheiros que mexem com a parte de geologia e os geólogos criaram, né, utilizaram a sílica, né, para diferenciar os tipos de magma e fizeram essa classificação. Magma ácido.
que possui mais de 66% em peso de sílica, né? Então, ele está mais formado por rochas da crosta, né, terrestre. E aqui é riolítico, porque eles formam rochas, o quê? De grande densidade e granulação fina, como o quartzo e o feldespato, tá? Magma intermediário, andesítico, né? Possui entre 52% e 66% de sílica. Andesíticos são rochas, andesítico porque eles são as rochas que se formam nos Andes, né? Na região andina aqui da América do Sul, que são rochas o quê, pessoal? São rochas escuras, tá? São cinzentas, escuras. Então, essas rochas são oriundas de um magma intermediário. E o magma básico, que é o basáltico, né, possui 45 a 52 de peso de sílica. E o magma ultrabásico possui menos de 45% de sílica. Então, essa é a classificação do magma com relação ao percentual de sílica. Aí o Bowen, que é um cientista do início do século XX, né, Norman Bowen, ele estabeleceu uma sequência pelo qual os minerais cristalizam no magma em arrefecimento. Magma em arrefecimento é um magma, né, que esteja resfriando, né? Então, ele pegou aqui o magma, ó, magma basáltico, andesítico e o riolítico, que é aquele que tem mais silício possível. Daí ele percebeu que formam essas rochas aqui. E criou essa classificação. A andesítica, ó, na cristalização, ele vai formar a biotite, que é uma rocha. O anfíbolas, que é outra rocha, né? E assim por diante. O basáltico vai gerar o quê? A piróxenas, né? E as olivinas são o que tem menos silício e aqui são os que têm mais silício. Então ele criou esse diagrama. E aqui é a temperatura, né? A temperatura de cristalização. Tem aqui a série descontínua e a série contínua, né? A série contínua é quando a formação da estrutura é única, né? Você não vê diferença na estrutura. E a descontínua, você consegue enxergar a descontinuidade da rocha, da textura da rocha. E aqui está dizendo, a cristalização dos minerais que compõem esses magmas segue uma ordem segundo a série de reação de Bowen. Tranquilo? Estamos com apenas 8 alunos, mas são os mais importantes. Então, cada tipo de magma que nós vimos gera um gama de rochas diferentes, dependendo das... Oi, fala, Débora. Tem aluno tentando entrar e não está conseguindo. É. Eles estão tentando entrar porque eu passei para você o link. Débora. Não, eu peguei no grupo de representante. É que como tem muita gente entrando ao mesmo tempo, às vezes o site fica bem lento, fica travando. Você quer que eu passe aqui para você, Débora? Por favor. Já mandei. Tá bom, vou mandar no grupo. Você recebeu?
Recebi. Tá. Então, pessoal, cada tipo de magma aí, né, conforme a classificação, forma uma rocha. E aí existe uma outra classificação, né, que é em função do índice de cor. Outra classificação de magma, que é o índice de cor é estimado levando em conta a proporção de minerais, o quê? Minerais félsicos, né? O que são os... Ah, está escrito aqui? Não. O que são os minerais félsicos? São os minerais mais leves, né? São os que contêm elementos químicos mais leves. São o que? Claros, são os minerais claros e leves. Ah, está escrito aqui, ó. Como quem, pessoal? O quartzo, que vocês conhecem muito bem. Quem nunca viu uma pedrinha de quartzo? O feldespato, que é muito similar também, o feldespato potássico, e o plagioclássio, né? Plagioclássio, que é outro mineral também. Então, minerais félsicos, eles são mais claros e leves. Em contrapartida, os minerais máficos são os mais escuros e densos, né? Quem são? As micas, anfibólios, piroxênios, minerais opacos e outros, tá? E o que define, pessoal, a classificação é a porcentagem de mineral máfico, né? Que é os minerais, o que define é a cor dele. E é o mineral máfico que tem a cor mais escuro. Então vamos ver que está aqui, acho que aqui. Aqui, ó. Com relação ao máfico, se ele tiver esse percentual de materiais densos e pesados, ele vai ser leocrática, né? Uma rocha leocrática. E um exemplo aqui é o quartzo diorito, que é esse quartzo aqui que vocês estão vendo aqui. A rocha mesocrática tem essa porcentagem de mineral máfico, né? 6535, e é o diorito que vocês estão vendo aqui. E o melanocrática, a rocha melanocrática, ela tem mineral máfico entre menor que 90 e maior que 65. E é o peridótito, tá? Essa é outra classificação do magma. E aqui tem uma outra ilustração, né? Que dá também a classificação do magma em função, né? A química do magma. A química do magma vai dar origem a determinadas rochas. Então, se a composição do magma for uma, ela sempre vai dar aquela rocha. E aqui que está falando, né? Tipo de magma: ácido, intermediário, básico, ultrabásico, né? Que aqui é a classificação pelo silício, né? E assim por diante. Aí vai dar a rocha que tem o quê? Que aquelas que têm uma textura, uma compactação grande, o riolito, né? Uma densidade grande e uma textura fina. E assim por diante.
tá? Então, é em função do tipo de magma, ó, vai incremento da cor e da densidade, ó, vai aumentando a cor e diminuindo o incremento da sílica e das cores claras. E para cá, ela escurece. E aqui é o tipo de magma. E aqui são os tipos de rocha que surgem. E aqui, em relação à textura, né? A fanítica é textura fina e para cá é a textura mais grossa da rocha, né? Textura fina e a fanítica, e a fanerítica é a textura mais grossa. Então, aí dá toda uma classificação. Aqui estamos vendo uma atividade vulcânica, né? Vamos ver o que está escrito aqui. Olha, nuvem e cinzas e gases, né? Que são expelidos aqui. A chaminé. E a câmara magmática, que é aquela que fica presa entre a crosta e o manto e fica gerando atividades vulcânicas pelas fissuras e pelas frestas, né? Então, vamos lá. No caso de rochas vulcânicas, né, aquelas que formam na crosta terrestre por atividade vulcânica, ela pode gerar granito, o granito, né, que é que a gente usa muito na construção civil, que é composto essencialmente de minerais félsicos, né, que são os elementos químicos leves, quartzo e feldespato, ou fornece o gabbro, que é composto de minerais máficos, né, que são os químicos pesados, e alguns félsicos também, a depender da composição química do magma com relação ao gabbro. Outra observação, a textura da rocha está relacionada com a dimensão absoluta e relativa dos minerais, né? A textura dela, se ela é uma textura fina, que é a fanítica, que é uma textura fina, ela vai depender da dimensão de cada dos minerais, bem como dos seus hábitos e forma. Hábito da rocha, você lembra aquelas rochas tudo em pontuda? Isso é o hábito, é chamado... Não entrou mais ninguém, né? Não. É o chamado hábito... Entrou Wesley? Entrou agora? Ah. É o chamado hábito da rocha, né? O hábito, né? Nas rochas plutônicas, né? Rocha plutônica, aquelas internas, né? Lá dentro da Terra. Como os minerais se formam em subsuperfície, lá dentro, lá embaixo, abaixo da superfície, eles estão lá e possuem mais tempo no resfriamento, na cristalização, a textura é constituída por minerais maiores, visíveis a olho nu. Então, quando que é a fanerítica? Né? Textura fanerítica. A textura da rocha fanerítica quando ela tem a cristalização, o resfriamento lento, né? Resfriamento lento. Então, dá mais tempo para as rochas, para a textura, ó, tá vendo? Eles se consolidam mais devagar, então os minerais se agregam, aqueles que são similares por composição, e forma. E aí a gente consegue enxergar no visual a existência de diferentes minerais, né? Que nesse caso aqui é o granito. Então, o nosso granito é o quê, pessoal? Uma rocha plutônica. Por isso que na peça de granito, você não vê todos os veios do granito,
O granito é bonito quando ele tem muitos veios, não sei o quê, porque ela é uma rocha plutônica, ela foi resfriada lentamente no interior da superfície, em subsuperfície da Terra. O que nós temos aqui, pessoal? Que está escondido. Já a estrutura a estrutura, né, da rocha, né, responde às feições globais sem considerar sua natureza mineralógica, mas está relacionada às condições de formação, né? Se é lentamente, se não é, né? Por exemplo, aqui, ó, essas rochas foram formadas em função da movimentação do magma. Olha aqui, você vê a rocha aqui, o magma, ela estava escoando, ela resfriou e formou aqui essa região diferente, porque ela estava escoando e consolidou. E olha essa textura também aqui, ó. O magma se movimentou em altas temperaturas, né? E daí ela cristalizou rapidamente e ficou com esse formato. E aqui também temos vários formatos, né, pela cristalização, que a gente chama bandada ou xenolítica, né? Bandada ou xenolítica, que você vê a presença de várias incrustações de diversos minerais, com fragmentos de rochas diversas, né? Então, ela está relacionada ao quê? À movimentação do magma também. E aí que ele fala o quê? Por exemplo, que nós temos o gabbro, que é uma rocha plutônica, né? Que acontece de forma intrusiva aqui. A gente percebe vários elementos que foram, né, que foram absorvidos com a rocha encaixante, que é a rocha que aloja uma intrusão de uma rocha ígnea. Aqui tem um resumo do que nós já falamos, né? Mas vou reforçar, engenheiro, ó. Trocar a corzinha aqui, para aparecer mais. Ó, rocha ígnea plutônica. São as rochas intrusivas lá dentro da crosta, na subsuperfície terrestre. Ela acontece a cristalização em profundidade. E temos as rochas ígneas vulcânicas, que acontecem na superfície terrestre. Então, são as extrusivas. E a cristalização se dá na superfície. Ambas são formadas por consolidação e resfriamento de magmas. Ó, formação de rochas, ó, que a gente chama de dique, né? Você vê a rocha, como é que ela se formou aqui, ó. Olha a outra aqui, a formação aqui. Ela atravessa uma rocha, uma sequência de camadas de rochas ortogonalmente, né? Tem as outras rochas aqui. Ela atravessa essa camada aqui. E aqui também, chamado de soleiras sil,
ela é uma formação tabular, ela forma tipo uma mesa, né? Uma formação tabular aqui, ó. Então, acho Dick e o Sil, tá? As rochas vulcânicas representam a expressão de um fenômeno vulcânico. Como nós podemos ver aqui nessas rochas aqui. Era magma, saiu por uma atividade vulcânica. Quando saiu, ela virou lava. Quando resfriou, ela virou uma rocha extrusiva. Aqui tem novamente, né? Ó, câmara magmática, da onde provém o magma, né? Aqui ele fala canal, né? E aqui eu chamo de chaminé. Mais tradicional é chamar de chaminé e não de canal, onde sobe e vai para a superfície. E a cratera aqui. E aí vai produzir o quê? Nuvens, cinzas e gases, e aqui a lava escorre, esfria e vai formando rochas aqui. E assim, um monte de rocha que nós temos na superfície terrestre teve origem vulcânica, sempre lembrando de milhões e bilhões de anos. Então, o vulcanismo, né, ele produz uma série de rochas, né, e que tendem a possuir uma textura. Qual textura, pessoal? Uma textura afanítica, né? O que é a textura? Aquela textura fina, né? Tem aquela textura fina, né? Que você olha aqui, ó. Aqui é uma, ó. Opa, perdi. Aqui é um basalto, ó. Basalto. É uma rocha vulcânica de cor negra de textura afanítica. Ela é escura. Ó, você vê que você não consegue. Você lembra na outra formação fanerítica? Você consegue ver as rochas assim, os minerais formando a rocha. Aqui você não vê, ó. Como ele consolidou, resfriou, cristalizou rapidamente, você não enxerga a olho nu a formação cristalográfica dos minerais, né? Não são detectáveis a olho nu. Tá? Tá aqui, ó. Não são visíveis a olho nu, por causa do resfriamento rápido do magma ao chegar pelo vulcão na superfície, não dando tempo para a completa cristalização dos constituintes mineralógicos. Estamos com 9 ainda, né? Então, ó, basalto, né? Então, nós vimos que o granito é uma rocha plutônica. Agora, o basalto é uma rocha vulcânica, que se origina do derrame de lavas básicas, que não são viscosas, né? Quer dizer, que são menos viscosas em virtude da menor quantidade de sílica, o que proporciona uma fluidez do material. E isso espalha, ó. Por isso que tem muito basalto na crosta terrestre, porque ela tem uma pequena viscosidade. Então, ela flui mais pela crosta terrestre, permitindo o seu espalhamento para grandes distâncias. Quando originárias, né?
de magmas félsicos com altos teor de sílica, as lavas são denominadas ácidas ou riolíticas, né? Dando origem a quem? Dando origem à rocha riolito, né? Quando consolidada. E engenheiro, as rochas riolíticas, ela possuem densidade, textura de grandes densidades e granulação fina. Densidade elevada e granulação fina. Tá? Aí que eu quero falar é o seguinte aqui, ó. E aí, essas lavas ácidas, pessoal, o que eu quero falar aqui, ó? Apresentam grande viscosidade. Então, na hora que elas vão sair, né, na hora que elas vão sair na atividade vulcânica, pela viscosidade alta, elas apresentam grandes explosões vulcânicas e produzem grandes quantidades de cinzas vulcânicas também. Porque quer sair, tem dificuldade, a pressão por cima aumenta, dá grandes explosões na saída. Então, essas grandes explosões são pelas lavas ácidas ou riolíticas, né? As rochas vulcânicas também podem ser formadas pela consolidação de fragmentos vulcânicos expelidos pelo vento eruptivo, né? Pelo evento eruptivo, na hora que o vulcão entra em atividade. Então, tem as poeiras cinzas, nossa. Tem as poeiras cinzas, né? Partículas menores que 2 milímetros, lapile de 6,4 centímetros a 2 milímetros, as chamadas bombas, fragmentos plásticos, elementos plásticos. Não é plástico do material plástico, é que elas se deformam plasticamente, com dimensão maior de 6,4 centímetros, e os blocos, que são fragmentos maior que 6,4 centímetros, que dão origem ao tufo, o lapilito, né? A brecha piroclástica, rochas vulcânicas piroclásticas, que é um subgrupo da rocha vulcânica. Que temos aqui né? Que podemos observar aqui, certo? Ó. São fragmentos de rochas que foram expelidas em uma atividade vulcânica, em um evento eruptivo vulcânico, e formou essas rochas aí como fragmentos de rocha. Aqui é uma amostra de bomba vulcânica, né? Que é aquela que tem a medida maior que 6,4, né? Que é um fragmento plástico ainda, né? Que foi encontrado na ilha de Açores. E esses materiais são transportados a altas temperaturas e, conforme se resfriam, dão origem à rocha que nós chamamos de ignimbrito. Ignimbrito, que é essa rocha aqui. Vamos lá. A expulsão de gases e vapores pelo vulcanismo também pode gerar produtos
característicos desse tipo e até alguns benéficos, né? Por exemplo, nós estamos vendo aqui, ó, a expulsão de vapores e gases do fundo do mar. E aqui são fumarolas, aqui é fumarola submarina, né? E aqui também fumarolas, né? Gases emitidos por atividade vulcânica na crosta terrestre. Né? E uma aqui, o que acontece? Muitas vezes, pessoal, uma atividade vulcânica, ele pode produzir calor que aquece uma água subterrânea e ela pode ser aproveitada para a geração de energia gerotermal. No Brasil, nós uma geração, mas nós temos alguns lugares no Brasil que são fontes de água térmica. Acho que tem em Goiás, né? Alguma coisa assim, né? Águas termais lá. Esqueci o nome desse lugar de Goiás lá. Se alguém lembrar, pode falar. Que a água é aquecida, as pessoas ficam lá se banhando, uma água aquecida justamente por uma atividade no subsolo terrestre. Em alguns lugares, eles produzem até energia elétrica, pessoal. Agora nós vamos entrar no metamorfismo. As rochas metamórficas, engenheiro, ela está junto com a rocha ígnea, porque também ela está relacionada a uma atividade endógena da Terra, né? Uma atividade do subsolo, do interior da Terra, porque a rocha está lá dentro, ela sofre interações de calor, de pressão de outra rocha em cima dela, e com o passar dos milhões, milhares, bilhões de anos, ela vai se transformando a sua estrutura, né? Por exemplo, o argilito, por uma atividade do metamorfismo, ele vira o xisto. O granito, que é uma rocha plutônica, pela atividade do metamorfismo, ela vira uma gneiss. O calcário, pela atividade do metamorfismo, ela vira um mármore, ó. Então, o mármore é uma rocha metamórfica. Certo, engenheiro? E o que faz a rocha mudar o seu aspecto composicional e textural, né? É o calor, a pressão e a presença de fluidos, geralmente a água. Só lembrando mais uma coisa, e ela acontece, pessoal, esse processo de transformação acontece em estado sólido. Essa, né, o metamorfismo, a rocha metamórfica. Ela tem alteração, né? Ela sofre uma alteração em sua situação composicional e textural em estado sólido pelo calor, pela pressão e pela presença de fluidos. E esse daqui são os agentes do metamorfismo.
a temperatura, a pressão, né? E aqui que ele fala, ó, a pressão em combinação com a temperatura que mais contribui para modificações das rochas. E fluidos também aqui, tais como água, gás carbônico, oxigênio, flúor, né? Eles provocam, têm uma função de facilitar as reações e transformações mineralógicas e atividade, né? E a circulação de fluidos, né, pela rocha, de ascendentes, né? Os fluidos vão subindo, eles vão cruzando a rocha e vão fazendo uma alteração hidrotermal, né? Sobe a água quente e temos uma alteração hidrotermal, a água provocando uma alteração na rocha, transformando essa rocha, que pode ser uma rocha ígnea intrusiva, em uma rocha metamórfica. E aí nós temos também, engenheiro, o metamorfismo de contato. O que é o metamorfismo, professor? É quando um corpo ígneo, sob altas temperaturas, modifica a rocha encaixante. A rocha que está no meio, aqui, ó. É uma rocha, um corpo ígneo, né? Olha aqui, ó, tem uma rocha aqui no meio encaixante. Sob altas temperaturas, né? Pelo contato com as rochas, outras rochas, ela sofre processo de transformação. Ó, aqui também, ó. Você tem a rocha aqui que está em contato com a outra sob alta temperatura. E é o chamado metamorfismo de contato. E tem também o de contato plutônico. O que é o contato plutônico? É contato lá dentro da Terra, subsuperficial, né? Que lá tem o contato também, ó, a rocha magmática, rocha de metamorfismo por contato, e aqui as rochas que não são afetadas. Elas sofrem pressão por estar em contato direto e vão se transformando sua, desculpa, sua textura, né? E aí também, ó, temos as rochas cataclásticas e amilonitos, né? Que é o metamorfismo dinâmico, pessoal, ó. Ele está relacionado à atividade geológica que ocorre em zona de falhas, em zonas de falhas, isto é, em porções onde a rocha, né, está sujeito a pressões diferenciais. Nessas áreas sob intensa deformação, os minerais tendem a reduzir de tamanho e formar texturas bandadas ou até mesmo laminações, né? O que é a textura bandada? Você vê que são texturas assim, ó, bandas, né? Elas são formadas por bandas, né? Por quê? Porque está aqui, ó, zonas de falhas, ó. Zonas de falhas. Está vendo que tem falhas aqui, ó? E o que tem essas falhas? Essas falhas geram pressões diferenciais, né? Essas falhas... Opa, troquei. Opa. Ah.
essas falhas que nós podemos ver aqui, ó, também, elas fazem o quê? Provoca pressões diferenciais. E essas pressões diferenciais provocam intensas deformações. Os minerais tendem a reduzir de tamanho e formar texturas bandadas. Ó. Eles reduziram de tamanho. Ó. Eles vão reduzindo de tamanho. E vão bandadas aqui. Ó. Tá? Ou que são laminações. Ó. Vocês viram que elas estão sendo laminadas. Olha aqui. Ó, aqui. Ó. Ó, uma aqui, a outra aqui. E outro lugar também, né, que a gente chama de metamorfismo regional, é aqui, pessoal. Aqui temos um encontro de placas tectônicas, né? Placas tectônicas. Nós estudamos, acho, na primeira aula. Então, placa tectônica, né, aquelas junções onde ocorrem as regiões de grandes terremotos, né, que tem no Japão, na costa da Califórnia, que estão aguardando um grande terremoto para qualquer momento, no Chile, Indonésia. No Brasil não tem nenhum encontro de placa tectônica. É um país abençoado. Então, vamos lá. Então, a placa tectônica, ela entra em subducção. O que acontece? Quando elas encontram, uma começa a entrar embaixo. Aqui a placa tectônica vai para cima e a outra desce. O que acontece aqui? Ó? Alta temperatura e alta pressão. Né? Então, ó, imagina aqui, ó, alta temperatura e metamorfismo de alta temperatura, as placas uma entrando embaixo da outra, aquilo lá, imagina, na crosta terrestre, aquelas placas enormes tectônicas. O que acontece? Acontece o metamorfismo por alta pressão aqui. Temos aqui também uma outra ilustração, que ele traz aqui, vamos ver, a sequência de aparecimento de alguns minerais índices e seu respectivo grau de metamorfismo, levando em consideração o metamorfismo de uma rocha sedimentar de granulometria fina, que é o folhelo. Né? Começou com o folhelho aqui, ó, que é uma rocha sedimentar, que nós vamos estudar no capítulo seguinte. E daí, qual que é? O que acontece aqui, pessoal? Começa a agir, né? Temperatura. Passa pardósia, filito, xilito, gneiss, migamatito e a fusão da rocha em si. Né? E aqui são as temperaturas, né? Grau baixo, grau intermediário e grau alto. E aqui a formação também dos minerais. Né? Esses minerais aqui com a alteração do metamorfismo deles e as respectivas rochas aqui. Aqui é uma tabela, né? Eu coloquei essa tabela, tem coisas que não está na apostila, tá? Vamos dar uma melhor. Estamos em 10 agora, né? Muito bom. Então, ó, tipo de metamorfismo de contato, aquecimento da rocha encaixante durante a intrusão ígnea, formação de minerais metamórficos sem orientação.
tipo de rocha, Hornfels. E assim vai. Metamorfismo plutônico, você lembra? Aquele que é lá dentro de grande escala, que ocorre abaixo de espessas bacias sedimentares. O que ele forma? Ardósia, filito, xisto, gneiss, migmatitos, e quartzitos e mármore. E assim por diante. Aí é uma questão de ler, né? Vamos ver. Em todos os tipos de metamorfismo, a composição mineralógica da rocha, durante o fenômeno de transformação, será influenciada pela natureza do protólito, né? O que é o protólito, pessoal? Protólito é a rocha mãe que deu origem. Ah, está escrito aqui. Ó, um termo utilizado para designar a rocha mãe. Ou seja, a rocha que deu origem à nova rocha. Então, saber, ela vai ter muita influência a rocha mãe. Por exemplo, arenitos, através de um processo metamórfico, ela vai transformar em quartzitos. Os mármores também. O arenito quartzoso, formado majoritariamente por cálcio e calcário calcítico, que constitui por calcita, dão origem ao quartzito e ao mármore que vocês estão vendo aqui. Com relação à textura das rochas metamórficas, é possível distinguir alguns tipos de texturas. As rochas com minerais placoides, né, com a sua formação, com minerais que têm a forma de placas, né, apresentam superfícies paralelas, né, placas. Placoide, superfície paralela. Planas ou ondulares, que são formadas pelo alinhamento dos minerais, como as micas. Alguém nunca viu mica? Mica ela é bem fininha assim, ó, né? E as micas estão divididas em biotita, muscovita e clorita, que geralmente se distribuem perpendicularmente à direção dos esforços que causou a sua deformação. Nós temos aqui o desenvolvimento da textura leptoblástica, né? Textura leptoblástica. Um exemplo disso que se desenvolve esse tipo de estrutura são a ardósia, o filito, o xisto. A ardósia, olha a textura dela em placas, né? Ela é bem placa, assim. Ela é bem formada por lâminas, né? Não está escrevendo. Ela é bem formada por lâminas. Aqui, vamos ver aqui. As rochas formadas por minerais granulares e prismáticos. Os minerais crescem no estado sólido e deformam-se por causa dos esforços que a rocha sofre, gerando texturas do tipo granoblástica. O nome diz granoblástica, são texturas em forma de grãos. E sem orientação, né? Por exemplo, nos mármores, como por exemplo aqui nos mármores, né?
e nematoblástica, que está relacionada à orientação dos minerais prismáticos, né? Se é prismático e nematoblástica, são aquelas rochas que elas são o quê? Elas são alongadas, né? Tem umas rochas alongadas, assim, nós até vimos quando eu levei os minerais na sala, mas podemos levar de novo, tá? Como os piroxênios ou piroxênios e o anfibólitos. Anfibólios, né? Aqui nós temos um mármore. Aqui, ó. Em alguns casos, os minerais maiores se destacam dos outros e estão imersos na trama dos minerais, olha aqui, ó, que gera uma textura porfiroblástica, né? O que é a textura porfiroblástica? Elas tiveram um crescimento da textura cristalina, um crescimento metamórfico maior, né, dentro da rocha. Então, elas se destacam dentro dessa rocha aí. E aqui, ó, granoepidoblástica. São rochas que apresentam texturas complexas. Você não consegue identificar que tipo de textura ela é. Ela é granoepidoblástica. A clorite aqui, né? Ela apresenta foliação, estrutura planar, pelo arranjo paralelo dos minerais, que pode ser xistosa, quando formada por orientação de minerais placoides, né, como a mica, clorite e talco. Ou denominada de clivagem ardosiana, né, quando definida pela orientação de minerais micáceos, minerais de mica finos, né, que é o exemplo aqui dessa clorite aqui. Além das texturas, né, as rochas metamórficas podem exibir texturas com algumas características. Dentre elas destacam-se a estrutura gnáisica ou bandamento gnáisico, que é formado pela orientação dos cristais de quartzo e feldespato, divididos em bandas claras, né, ou escuras. Claras a leucossoma e as escuras melanossoma. Olha aqui, ó, bandas claras dentro das rochas metamórficas. Ó, dá para olhar claramente, né? Então, é outra forma de característica da textura da rocha metamórfica. E aqui o quartzito, então R. Então, outra estrutura maciça, sem qualquer desenvolvimento ou tipo de orientação dos cristais. Você não olha, você não vê orientação, você não vê nada, né? Ah, acabou. Acabou, pessoal. Alguém tem uma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa, dividir alguma coisa? Estão aí? Ah, deu para entender tudo, professor. Deu? Deu. Tudo certo, Verônica? Sim. James, tudo bem, James? Tudo certinho, professor. Eu peguei a aula pela... Acabei pegando a aula pela metade, mas eu peguei bem, sim. Então, eu vou postar agora, acaba encerrando a aula, né? Eu vou postar na aula lá de vocês. E estamos juntos aí, velho. Estamos longe, mas estamos perto aqui pelo YouTube. Beleza? Beleza, professor. Tá bom? Então podemos encerrar por hoje? Pessoal, bom final de semana, descansem e
se cuidem, tá bom? Fiquem todos com Deus aí. Podemos encerrar? Podemos, professor. Professor, Oi. você vai postar em qual sessão do AVA? No sessão dessa rocha, que é a U2.1, né? Tá bom. Tá bom? Tá na sessão do... Eu vou postar também o PDF dessa apresentação. Beleza, professor. Muito obrigado. Obrigado a vocês aí. Bom final de semana para todos aí. Para você também, professor. Obrigado.